Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos hoje falar, o tema da aula de hoje é sobre efeitos do contrato, suspensão e interrupção. Quando que um contrato de trabalho, aí nós estamos falando de um contrato por prazo indeterminado, tá? Nós falamos do contrato de trabalho na aula passada, falamos das leis, né, que são leis específicas de prazo determinado, né? A gente estudou o prazo determinado, por quê? Porque se eu sei quais são as hipóteses de prazo determinado e eu não consigo encaixar em nenhuma delas, quer dizer então que o contrato é por prazo indeterminado. Então lembra que no comecinho eu falei, a gente vai estudar por exclusão. A gente estuda as hipóteses de prazo determinado que a lei tem, CLT e legislação específica. Se eu tiver diante de uma situação em que aquelas hipóteses que eu sei de prazo determinado não se aplicam ali, né? Ou seja, eu estou diante de uma situação e eu tentei analisar todas as hipóteses para prazo determinado. Se elas não se aplicam naquela situação, aí quer dizer que o contrato é por prazo indeterminado, certo? Lembra, prazo determinado não é a regra, é a exceção. A regra é o prazo indeterminado. É o princípio da continuidade da relação de emprego que a gente viu lá no comecinho do ano, já, com as aulas presenciais ainda, né? Então, nós vamos analisar hoje um outro título, um outro tema, né? A gente terminou o contrato de trabalho na aula passada e agora nessa parte da aula, nessa parte da matéria, a gente vai estudar os efeitos que podem ocorrer durante o contrato de trabalho em relação à suspensão e interrupção. Ou seja, quando que um contrato de trabalho é suspenso, quando que o contrato de trabalho é interrompido, que efeito isso gera no contrato de trabalho, quais são as hipóteses disso. É muito simples a diferença, muito simples e fácil de guardar. Se você lembrar da palavrinha suspensão e interrupção, você consegue matar a charada, tá? Aí a gente vai analisar os slides aqui. Então, no slide de vocês, é o slide número 18, tá? Então, quem tiver com os slides aí é o número 18, e eu vou comentar, vou acompanhar, vou explicar aqui para vocês a regra geral e vou acompanhar os exemplos e as observações aqui com vocês, tá bom? Bom, que é suspensão e interrupção? Suspensão e interrupção ocorrem, as duas situações ocorrem, quando não existe prestação de serviço durante o contrato. Então, o trabalhador não presta o serviço durante o contrato, e em razão dele não prestar o serviço, vai ocorrer ou a suspensão ou a interrupção. Então, nos dois casos, em ambos os casos, existe a situação de não prestação do serviço. Entender? Então, o primeiro requisito é esse. Nas duas situações, tanto na suspensão quanto na interrupção, não há prestação de serviço por parte do empregado. Tá, professor, e daí? O empregado não prestou o serviço, ele vai ganhar ou não vai ganhar? Bom, aí está a diferença crucial está aí. Se a situação é de suspensão do contrato, o empregado não trabalha e não recebe salário. Não é o empregador que paga para ele. Quando a gente fala não recebe salário, ou seja, ele não recebe por parte do empregador. Então, o empregador, no período em que o empregado não trabalhou, que é uma suspensão do contrato, a gente vai ver as hipóteses de suspensão, o que acontece? Esse empregador não está obrigado a pagar salário. Então, quando eu estou diante de uma situação em que não há prestação de serviço, é uma suspensão do contrato, quem vai pagar esse período para o empregado? Pode ser o INSS, um afastamento, pode ser no caso da pandemia agora que o Estado se dispôs a pagar, né? Por isso que ele usou o termo suspensão do contrato. Por quê? Porque ele pagaria a maior parte para esse empregado, o empregador pagaria um mínimo ali para poder manter aquele empregado, ou não pagaria quase nada, né? Ou nada. E o Estado bancaria esse empregado. Então, é óbvio que é suspensão. Quando você utiliza o termo suspensão, você quer dizer, olha, não vai ter prestação de serviço, empregador, mas não é você que vai pagar por isso. Tá? E também, em regra, não é o caso da pandemia, mas em regra, a suspensão não conta no tempo de serviço. No caso da pandemia, vai contar esses 60 dias que as pessoas optaram, os empregadores optaram por suspender o contrato dos trabalhadores, isso vai contar. Então tem exceção, tá? Mas a regra é que quando a situação é de suspensão do contrato, não há trabalho,
não há salário por parte do empregador, o empregador não tem que pagar salário, e não há contagem de tempo, esse período não é contado como tempo trabalhado, como tempo de serviço. Esses requisitos são as regras, né? Os requisitos base, regras da suspensão. É só você lembrar, suspensão é cheio de S, suspensão. Suspensão é cheia de S, então é sem trabalho, sem salário e sem contagem de tempo. Tá? Professor, tem exceção? Tem, nós vamos analisar isso. Tem algumas situações que são de suspensão, não há trabalho, não há salário por parte do empregador, mas há contagem de tempo. Então tem aí umas duas exceções, pelo menos, em relação a isso. Mas a regra é essa, a regra é que na suspensão não há prestação de serviço, não há salário por parte do empregador, tá? E não há contagem de tempo desse período de afastamento, desse período de suspensão, tá bom? A interrupção, né, não há prestação de serviço, mas há salário, o empregador paga o salário. Vocês vão ver que as hipóteses de interrupção são períodos curtinhos, né? A pessoa vai casar, ela tem direito a ficar 3 dias afastada, alguém da família morreu, um ascendente, descendente, um cônjuge, ela tem direito a 2 dias, né? Ela vai doar sangue, ela tem direito a um dia. Esses dias são a lei chama de interrupção, mas a própria lei fala, olha, quando ocorrer essa situação, não haverá prejuízo no salário do empregado. Então, quando eu tenho uma interrupção do contrato, tem uma situação em que o empregado não trabalhou, mas ele está amparado pela lei. A lei justifica aquela falta dele, né? Um atestado médico, a lei justifica. E aí o empregador tem que pagar o salário dele, né? E vai contar como tempo de serviço. Então, a interrupção, se você pegar pegar o emprestado C do C cedilha, interrupção, tem C cedilha ali. Se você pegar o C emprestado, vai ser com salário e com contagem de tempo, né? Então, quando o contrato está interrompido, quando não tem prestação de serviço por parte do empregado, mas esse período que o empregado não trabalhou é pago pelo empregador, é pago o salário desse período, desses dias, né? E conta no tempo de serviço. Então, a diferença entre interrupção e suspensão está aí. Suspensão sem trabalho, sem salário, sem contagem de tempo, em regra. Tem exceçãozinha. Interrupção não tem prestação de serviço, mas com salário e com contagem de tempo. Então, essa é a diferença básica. O que a gente vai analisar? A gente vai aprofundar o estudo agora. Analisar as hipóteses de suspensão, interrupção, por que é, por que não é, né? Verificar algumas divergências que tem, algumas dúvidas sobre a matéria. Então, a gente vai aprofundar o estudo agora. Mas isso é o cerne da aula de hoje. Se você souber essa diferença, né, quando que suspende, quando que interrompe, você vai conseguir aplicar com muita facilidade. Então, agora eu aconselho que vocês peguem os slides que eu vou acompanhar com vocês aí e a gente vai analisar as hipóteses, tá? Interrupção. Interrupção são as hipóteses em que não há prestação de serviço, mas há salário e há contagem de tempo. Exemplo, férias. Quando eu saio de férias, né, eu não trabalho, mas eu ganho por ela. Inclusive, ganho 1/3 a mais. Então, férias é um exemplo clássico de interrupção. Descanso semanal remunerado. Descanso semanal remunerado é quando eu ganho por mês, não ganho meu salário não é por mês. Só que eu trabalho 30 dias? Não, não tem os dias de domingo, preferencialmente, que é descanso? Então, o descanso está sendo pago pelo patrão, né? O domingo é pago dentro do meu salário mensal e eu não trabalho. Por isso que o nome fala descanso semanal remunerado. Ou seja, eu não trabalho, eu descanso, mas eu ganho a remuneração desse dia, tá? Então é interrupção. Licença galo ou luto. Aqui, gente, o artigo 473 é o artigo que pipoca nas provas de vocês, 473 da CLT, porque é o artigo que traz os principais exemplos de interrupção. Artigo 473 da CLT. Quem puder pegar, eu vou acompanhar com vocês aí. 473. Vou comentar ele com vocês, tá? Então, olha, 473 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Então, quer dizer, ele não vai trabalhar, mas vai ganhar. Em que situação? 1. Até 2 dias consecutivos no caso de falecimento de cônjuge, ascendente, né? Ascendente é pai, avô, bisavô, né? Descendente, filho, neto, bisneto.
irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então, no caso de falecimento de uma dessas pessoas, o trabalhador tem 2 dias, ele pode faltar 2 dias, né? E não vai ter desconto no salário. A empresa paga esses dias. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Esses dias não são úteis, tá? 2 dias seguidos, 3 dias seguidos. Então, 3 dias consecutivos, 3 dias corridos, em virtude de casamento. A pessoa que casa tem direito a 3 dias consecutivos. Só lembrando que o professor, a licença gale, o luto dele é de 9 dias. Vocês lembram disso? Falado em sala, se não me engano, presencialmente. 9 dias. Então, no caso do professor, eu vou lá para o 320, acho que parágrafo terceiro da CLT, e no caso de gale, luto do professor, 9 dias. Da pessoa comum, o professor é uma divindade, algo, né, próximo de Deus, enfim, né? Brincadeira. Mas ultimamente nós estamos parecendo assim. E num cidadão comum, 2 dias no caso de falecimento, 3 dias no caso de casamento. E o professor, tanto para falecimento quanto para casamento, 9 dias. Cuidado com isso na prova. Por um dia, em caso de falecimento, nascimento de filho, não é um dia. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Se você olhar debaixo aí da sua CLT, são 5 dias. A licença paternidade é de 5 dias. Então, no caso do pai, né, do pai, se ganhar lá, a mãe ganhou o neném, o cara é pai, né? Ele tem 5 dias de licença paternidade. Se a empresa, lembra? Se a empresa tiver no programa Empresa Cidadã, uma empresa que tem recolhimento de imposto de renda sobre lucro real, essa licença paternidade pode chegar a 20 dias, né? Mas a licença paternidade mínima é 5 dias. Tá? Então, aqui, cuidado com isso, que a gente fala um dia, mas aí nós tivemos uma alteração na DCT, né? Que disse que é 5 dias por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue. Então, no ano, se você faz uma doação de sangue, esse dia que você fez doação de sangue, você não precisa trabalhar, você consegue justificar e você não perde esse dia. Até 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor. Então, no caso de você fazer o alistamento eleitoral, você consegue 2 dias. Né? No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Né? Então, aí no caso, pode ser aquele dia, no caso dos meninos, né, os homens, o dia do alistamento, o dia que você vai lá fazer a reservista, né, você tem que ir lá um dia e tal, e aí esse dia da reservista, né, na minha época, não sei como é hoje, mas na minha época era um dia semi-estressante, constrangedor. A gente tinha que ir cedo, às vezes ficava lá horas, né, e tinha que baixar as calças, para eles olharem, pegarem no. Mandar a gente soprar e ver se tinha alguma coisa de anormal no pênis, se tinha que soprar, né? Fazer aquela roda com todo mundo, devia ter umas 50 pessoas, todo mundo baixava as calças. Veja pra você ver, na minha época, como é que era. Hoje eu acho que isso não acontece. E depois que você saía dessa sala, você entrava numa salinha e o cara do exército lá abriu uma revista pornô pra você e falava: você gosta disso? Porque não se admite, se você acha que se declarasse homossexual, vinha alguma coisa na sua carteira, você era dispensado. Ou seja, umas coisas bem retrógradas mesmo, né? Eu não sei se alguém da sala tem uma idade próxima da minha e passou por isso, mas eu passei. Então foi um dia bem constrangedor, mesmo porque a tensão de você ser chamado, né? Eu tinha 18 anos, estudava, tinha acabado de chegar em Londrina, mas a gente ia acordar às 5 horas da manhã, alguns amigos meus foram chamados, enfim. Se eu tivesse trabalhando na época, este dia seria justificado por esse artigo aqui. Então, quem tem 18 anos, né? No nosso caso, acho difícil alguém na sala ter 18 anos, tem mais, né? Porque 18 anos já não está no terceiro ano, deve estar no primeiro, segundo ano, né? Então, eu não sei como é hoje, mas é um exemplo aqui de situação. O dia do reservista lá, você passa lá e pelo crivo deles, né, eles vão analisar tudo ali e aí, né, aquele dia você não perde o salário, tá? Nos dias que comprovadamente realizar provas de exame vestibular, então os dias que estiver fazendo vestibular também não conta, né? O empregador tem que pagar, ou seja, conta com o tempo de ser trabalhado, né, gente? Eu digo que você não precisa ir trabalhar nos dias do exame vestibular, tá? Pelo tempo que estiver necessário quando tiver que comparecer ao juízo, né? Testemunha, tudo. 9. Pelo tempo que se fizer necessário
for na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional. Então, às vezes, um representante está participando, né, um representante sindical participando da OIT, de uma reunião, esse período também de afastamento é hipótese de interrupção, né? As três últimas são as mais atuais. Eu até destaquei no último slide para vocês, né? Acho que está no slide 20. Eu coloquei lá assim: cuidado, estudar o artigo 473, inciso 10, 11 e 12, porque são os últimos, né? O 10. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então, está falando para o homem, para o marido, né? Ele tem até 2 dias, no caso, para acompanhar a consulta médica e exames complementares durante todo o período de gravidez, até 2 dias. Tá? O 11, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, tanto a mulher quanto o homem tem 1 dia por ano, até o filho completar 6 anos de idade, para acompanhar o filho em consulta médica. E, essas regras podem ser melhores em acordo com a convenção, tá? Isso aqui é o mínimo que a lei traz. E 12 até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, né, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Então, quer dizer, se a pessoa tem uma suspeita de câncer, ela está fazendo acompanhamento, todo ano ela tem que fazer exames, né? Então, ela comprova a cada ano de contrato, todo ano, né, a cada ano, ela tem direito a se afastar por até 3 dias. Nota que até 3 dias em cada 12 meses, então, por ano, até 3 dias, ela pode se afastar para fazer exames de rotina, para analisar, acompanhar uma suspeita de um câncer, de um tumor, uma evolução assim. Tá? Então, estes últimos 3 aqui foram, têm sido ultimamente cobrados. Eles foram inseridos em 2016 e 2018. Né? São os últimos aí, as últimas situações de interrupção que a CLT nos trouxe. Tá? Então, férias, descanso semanal, as hipóteses do 473, tá? Que mais? A licença paternidade, eu falei para vocês, 5 dias no mínimo, né? A licença maternidade, 120 dias, podendo ser prorrogável também por mais 60. A licença paternidade é 5 dias, podendo ser prorrogável por mais 15, para chegar a 20. E a licença maternidade é 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, chegar a 180. Né? Lembra só que a prorrogação, a empresa tem que ter recolhimento, pagar imposto de renda sobre o lucro real e estar inscrita no programa Empresa Cidadã, senão não consegue ter a prorrogação. Tá? E licença remunerada em caso de aborto não criminoso. Por quê? Porque no caso do aborto ser criminoso, a pessoa abortar criminosamente, todo o período que ela ficar afastada em razão do aborto criminoso é suspensão do contrato. Ela não vai receber salário por aquele período. Mas se ela teve um aborto espontâneo, né, um aborto que está previsto em lei, uma situação legal, aí esse período de afastamento em decorrência do aborto é interrupção. E aí, neste caso, o período é de 2 semanas, está no artigo, nós já vimos isso no trabalho da mulher, no artigo 395 da CLT, traz isso. Tá? Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, um repouso remunerado de 2 semanas. Então, nessa hipótese do artigo 395 de aborto não criminoso, essas 2 semanas é interrupção do contrato, não vai haver trabalho, mas a mulher, no caso ali, vai ter a remuneração dessas 2 semanas. Tá? Aí eu coloquei mais para vocês aqui, alguma observação. Porque o que acontece? Quando o empregado sofre um afastamento por uma doença, um acidente, alguma coisa, né? Então o cara vai se afastar pela previdência, né? Vamos imaginar, a pessoa foi acometida de uma doença, né? E ela vai precisar se afastar. Os primeiros 15 dias, em regra, os primeiros 15 dias do afastamento, o patrão é que paga. Então, os primeiros 15 dias, antes de receber o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença acidentário, né, os primeiros 15 dias é o patrão quem paga. A empresa banca esses primeiros 15 dias, salvo no caso doméstico. Eu já falei isso para vocês. No trabalho doméstico, o doméstico, se ele ficar afastado 5 dias, quem paga é o INSS. O empregador paga, no caso de empregador urbano e rural. Aí os primeiros 15 dias, o trabalhador urbano e rural, o empregador que banca. Mas o empregador doméstico não paga nem um dia. Se o empregado doméstico vai se afastar por auxílio doença, né, que ele foi cometido de uma doença e vai ficar afastado,
o INSS paga desde o início, tudo para esse empregado doméstico. O empregador doméstico não paga nada. Tá? Agora, se é um trabalhador urbano ou rural que vai se afastar, os primeiros 15 dias o empregador paga e do 16º em diante o INSS que vai pagar. Por isso que a gente sempre diz que os primeiros 15 dias antes de um afastamento, de um benefício previdenciário, é a interrupção do contrato, porque os primeiros 15 dias o empregado não vai trabalhar, porque tem um atestado, né? Mas o empregador tem que pagar. Tá? Isso está na lei da Previdência. Tá? Traz que esses primeiros 15 dias é o empregador que paga, com exceção do doméstico, que aí, do doméstico, desde o primeiro dia de afastamento, é suspensão do contrato. Por que suspensão? Porque desde o primeiro dia do afastamento, quem vai pagar para ele é o INSS, não tem pagamento de salário por parte do empregador. Entendeu? Então a diferença é essa. Quando o empregador tem que pagar, que é o caso dos primeiros 15 dias do urbano e do rural, é interrupção, porque o empregador está pagando. Do 16º dia para frente, 16º dia para frente, aí é suspensão, porque é o INSS que está pagando. Então, quando a pessoa está recebendo um auxílio do INSS, um benefício previdenciário, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença acidentário, né, do 16º dia para frente, é suspensão do contrato. Suspensão do contrato, porque é o INSS que está pagando. Os 15 primeiros dias é interrupção, porque é o empregador que paga. A não ser o doméstico, porque o doméstico, desde o primeiro dia de afastamento, quem paga é o INSS. Então, para o doméstico, desde o primeiro dia de afastamento, é suspensão. Não tem interrupção nos primeiros 15 dias. Tá? O que mais? Isso está explicado. Acabei de falar isso aqui, coloquei para vocês o artigo aí, tá? Então, essas são as hipóteses de interrupção do contrato, com ressalva, com destaque ao artigo 473, tá? Da CLT, que é o artigo que é mais cobrado. Suspensão. Suspensão do contrato. Não há prestação de serviço, não tem salário e, né, em 95% dos casos, não se conta o tempo de serviço. Eu coloquei de propósito, né? A regra da suspensão é sem salário, sem trabalho, sem salário e sem contagem de tempo. Né? Mas a gente vai ver que tem exceções aqui. A gente já vai estudar. Então, primeiro, que observações que a gente tem que fazer aqui? Quais são as hipóteses de suspensão? Exemplos clássicos de suspensão. Aborto criminoso. Acabei de falar. A pessoa abortou criminosamente, a pessoa fica afastada. Não é suspensão. Ela não vai receber salário. Não vai contar tempo. Né? O intervalo intra-jornada, né? E o interjornada. O intervalo intra-jornada, aquela 1 hora de almoço, ali não conta tempo de serviço, o cara não recebe salário, né? A não ser que seja aqueles intervalinhos pequenos, do digitador, a cada 90 minutos ele tem que descansar 10. Aí, se o intervalo tiver computado na jornada, aí é interrupção. Mas, em regra, o intervalo de almoço, o intervalo de um dia para o outro, que é no mínimo 11 horas de um dia para o outro, né? Esse intervalo, tanto o intra, que é no meio da jornada de almoço, quanto o inter, que é de um dia para o outro, são suspensão do contrato. Por quê? Porque é um período que não é computado na jornada, né? Não há trabalho nesse período, não é computado, né? E também não, o empregador não tem que pagar nada disso aí, não conta o tempo de serviço, não paga salário disso. É considerado suspensão, tá? Então, eu coloquei para vocês intervalo intra-jornada, intervalo interjornada, né? Coloquei que algumas profissões o intra é computado, aí vai ser interrupção. Se o intra de 1 hora de almoço não é computado, que é a regra, ele não é computado, a regra é que ele não é computado. Então, eu trabalho 8 horas por dia e tenho 1 hora de almoço. Eu vou contar só as horas trabalhadas. Se a empresa contar essa 1 hora, aí é interrupção, porque ela está pagando. Se ela não contar, que é o que a lei manda, ela não contar essa hora, né, aí ela não paga. Aí a hora de intervalo ali foi suspensão do contrato. Tá? E a mesma coisa o inter. De um dia para o outro, 11 horas, essas 11 horas não são contadas, né? Consequentemente, não tem pagamento de salário. Então, o intervalo interjornada, o intervalo interjornada, aborto criminoso, né? E eu coloquei mais algumas outras hipóteses. Greve, cai muito nas provas. Greve, a lei diz que é suspensão. A lei de greve, no artigo 7º da lei de greve, traz que é suspensão do contrato. No momento, o contrato, durante a paralisação, está suspenso. Tá? Ah, professor, mas não tem pagamento de salário depois? Bom, depois há uma negociação em relação a isso. Tá? Normalmente há compensação da jornada e pagamento de salário. Mas, para fins legais, para fins de prova,
O que está na lei é que greve, quando ocorre paralisação do serviço, quando ocorre greve por parte dos empregados, né? A greve é por parte dos empregados. Quando ocorre greve, o contrato é suspenso, tá? Em regra, o empregador não tem que pagar salário. O que acontece é que no final da greve ocorrem acordos com os sindicatos, né, e as empresas para que os empregados compensem aquelas horas e recebam o salário desses dias. Mas a greve, pela lei, é suspensão do contrato. O que mais? Então vamos analisar aqui. Quando o empregado, lembra, nós vimos o cara começou como contínuo, começa trabalhando numa empresa como empregado, e ele pode ser promovido a diretor da sociedade anônima, por exemplo, né? Aí o contrato fica suspenso porque não tem subordinação, foi tema da última prova. Né? O contrato fica suspenso, súmula 269. Então eu coloquei para vocês aí, ó. Empregado eleito diretor de uma sociedade anônima. O cara era empregado e ele foi eleito para ser o diretor da sociedade anônima. Como ele é eleito para ser o diretor, presidente, né, não há subordinação naquele momento. Então o contrato dele fica suspenso. Não vai haver pagamento de salário para ele. Ele vai ganhar uma outra forma, acho que é prolabore, um outro rendimento que ele ganha, mas não é salário, porque o contrato está suspenso. Tá? É a súmula, se não me engano, 269 do TST, que nós já estudamos também. Tá? Aí, pessoal, eu quero chamar a atenção ao seguinte, as hipóteses mais comuns. Tem ainda o empregado eleito dirigente sindical, né? Então, o empregado trabalhando na empresa, ele é eleito dirigente sindical. Se o sindicato quiser que ele trabalhe, o sindicato precise dele trabalhar lá no sindicato, o contrato dele com a empresa vai ser um contrato de trabalho suspenso. Então, o empregado está trabalhando na empresa, se candidatou a dirigente sindical, foi eleito, vai ter que trabalhar agora para o sindicato. O que vai acontecer? O contrato é suspenso. Por quê? Porque a empresa não vai pagar esse salário. Quem vai pagar é o sindicato. Mas ele não é mandado embora, porque ele continua sendo empregado da empresa. Mas nesse período em que ele vai ficar trabalhando no sindicato, o contrato fica suspenso. Não há prestação de serviço, consequentemente não vai haver salário e não vai haver contagem ali de tempo de serviço. Tá? Então o contrato ele ficaria suspenso junto à empresa. Tá? Quando ele é eleito diretor e tem que sair para trabalhar junto ao sindicato. Porque eu conheço vários dirigentes sindicais que continuam trabalhando na empresa e sendo diretor, ou seja, o contrato dele não está suspenso, o contrato dele continua vigorando normalmente e ele continua como diretor no sindicato, sem ter nenhum tipo de suspensão do contrato. Então, não é obrigatório, o cara é dirigente sindical, então o contrato dele vai ser suspenso. Não. Se ele pode trabalhar e participar das reuniões do sindicato sem prejudicar o trabalho, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Quando tiver as reuniões do sindicato, a empresa tem que dispensá-lo e não pode descontar o salário. Né? Aí vai ser interrupção. É as reuniões que ele vai ter que participar. Né? Mas, fora isso, ele trabalha normalmente. Então, não é porque o cara é eleito dirigente sindical que o contrato vai ser suspenso. O contrato poderá ser suspenso se o sindicato fala, olha, nosso sindicato é muito grande e os nossos dirigentes precisam trabalhar aqui, né? E o sindicato que vai bancar durante esse período todo o salário dele. E aí o contrato fica suspenso em relação ao empregador. Mas isso é uma regra? Não, pode ficar ou não. Vai depender do tamanho do sindicato, da necessidade. Em Londrina, normalmente, os dirigentes continuam trabalhando, o contrato não fica suspenso e atuam junto ao sindicato, tá? Lógico, tem estabilidade que a gente vai falar no semestre que vem, tá bom? Então eu coloquei para vocês aí. Deixa eu só chamar a atenção para os benefícios previdenciários. Né? Quando a pessoa sofre um acidente ou ela tem um problema de saúde, né, e ela é afastada por auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, né, o contrato dela ficará suspenso. Então, toda vez que vier na prova assim, o empregado foi afastado por auxílio-doença acidentário, o empregado foi afastado por auxílio-doença previdenciário, o empregado foi afastado e está aposentado por invalidez. O contrato dele está suspenso. Lembra, os primeiros 15 dias do auxílio-doença, os primeiros 15 dias do auxílio-doença acidentário, os primeiros 15 dias da aposentadoria por invalidez, aí é interrupção, a não ser o doméstico, que é a suspensão sempre. Mas os primeiros 15 dias, em regra, é interrupção. Se o exercício não falar os primeiros 15 dias, falar assim, o empregado está afastado aposentado por invalidez, o contrato dele está o quê? Suspenso. Se o empregado está afastado por auxílio-doença, o contrato é suspenso. Afastado por auxílio-doença acidentário, o contrato é suspenso.
Não falou que era os primeiros 15 dias, já falou que ele está em auxílio doença acidentário ou doença comum ou aposentadoria por invalidez, então o contrato está suspenso. É o artigo 475 da CLT. Ó. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para a efetivação do benefício. Tá? Então, qualquer benefício previdenciário, onde o INSS que está bancando, é suspensão do contrato, não está tendo pagamento de salário por parte do patrão. O empregado não está prestando serviço, porque ele está afastado, e o INSS que está bancando. Então, aí é suspensão do contrato, não é o empregador que está bancando. Tá? Então, os três benefícios que mais são cobrados, que mais são discutidos na trabalhista, é a aposentadoria, que está aqui por invalidez, do artigo 475. Né? Então, quando o empregado é aposentado por invalidez, o contrato dele é suspenso. Tá? E o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário também são duas hipóteses de afastamento que ocorrem. Então, veja bem, o que a gente precisa aqui observar? Que no caso, pessoal, do auxílio-doença, a pessoa se afastou, é suspensão do contrato. Quando ela volta, ela pode ser demitida. Tá? Agora, no caso do auxílio-doença acidentário, a pessoa se afasta e quando ela volta, ela tem estabilidade de 1 ano. Né? Então, existe diferença entre auxílio-doença e doença acidentária. O auxílio-doença acidentário ele tem vários benefícios, né, se a gente comparar com o auxílio-doença comum. O auxílio-doença comum, a pessoa não tem estabilidade quando ela volta, né? Enfim, ela não tem direito a nada. O auxílio-doença acidentário, olha que interessante. Quando a pessoa se afasta por auxílio-doença acidentário, primeiro, a prescrição quinquenal para de correr. Então, o empregado tem a tranquilidade que quando cessar o auxílio-doença acidentário dele, a prescrição quinquenal vai voltar, ou seja, retorna 5 anos de que ele se afastou. O auxílio-doença comum, não. A prescrição quinquenal está correndo. Então, se ele demorar para reclamar na justiça, pode acontecer de, quando ele entrar na justiça, já ter passado 5 anos e prescrever. Então, no auxílio-doença comum, a prescrição continua a contar. No doença acidentária, a prescrição para de contar. Isso é o J375, tá aí para vocês, no slide 20, no último slide da matéria. Tá? Durante o período de afastamento de auxílio-doença acidentário, a empresa tem que continuar pagando FGTS. No auxílio-doença acidentário, conta tempo de serviço, tá? É uma exceção, conta tempo de serviço, tem que continuar pagando FGTS. Tem duas situações que é suspensão, mas que conta tempo de serviço e tem que continuar a empresa pagando FGTS. É o auxílio-doença acidentário e o afastamento para serviços militares. Se a pessoa for prestar serviço no exército, numa guerra e tal, ela vai ter que se afastar para serviços militares. Neste período, ocorre suspensão do contrato, mas a empresa tem que continuar pagando o FGTS, continua pagando o FGTS desse empregado, né? E esse período é computado como tempo de serviço, tá? Então, é uma diferença. O auxílio-doença acidentário e o afastamento para serviço militar são duas hipóteses de suspensão que conta tempo de serviço, é uma exceção, e tem que continuar pagando o FGTS nesse período de afastamento. Então, veja, o auxílio-doença comum, a prescrição continua a correr, não tem que pagar FGTS nesse período, não conta tempo de serviço, né? A pessoa não tem direito a continuar recebendo plano de saúde, no auxílio-doença acidentário ela tem direito a continuar, a empresa pagando o plano de saúde dela. Então, olha quanta diferença. No auxílio-doença acidentário, para de contar a prescrição, a empresa tem que continuar pagando plano de saúde, a empresa tem que continuar pagando FGTS, conta no tempo de serviço. Por quê? Porque decorreu de um acidente de trabalho, o afastamento. Né? E ainda tem estabilidade. Quando o cara cessa o benefício, tem estabilidade 1 ano. E para o INSS e para o auxílio. Então, veja, é interessante que nós temos uma diferença muito grande entre os dois benefícios. Tem que saber todas essas diferenças. O auxílio-doença acidentário vai gerar estabilidade, o auxílio-doença acidentário tem que continuar pagando FGTS, o auxílio-doença